Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o FATN. Saiu o relatório aí desse mês. Vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou. Então a gente vê algumas informações aí. PL de 440 milhões. Valor patrimonial por cota 98,54. Cota mercado, já deixei aqui separado pra gente. 76,5. Vamos voltar aqui para o relatório. Então, eu cheguei marcando aqui, ó. 76,5, cota mercado, né? Tem aí quase 5 milhões de disponibilidade, pagando 80 centavos aí por cota. E receita operacional bruta teve um aumento de 13,5%, receita de locação 3,7%, resultado operacional 2,4%, a ABL aumentou em 270 metros quadrados, que foi referente à aquisição dessa loja 2 lá no pavimento térreo do Brasílio Machado. As despesas tiveram um aumento de 49%, muito alto, né? E ele vai explicar o que foi, mas são gastos pontuais com ITBI, CRI, o serviço, né, da dívida, que teve caiu 6,3% referente em relação ao mês passado, a amortização dele aí 636 mil, cotistas aumentou 1,1% e a liquidez caiu 7%. Então, aqui a gente vem para a parte de receitas. Então, como a gente viu ali em cima, a receita apresentou um aumento de 3,7%. E aqui ele falou o que foi: reajuste contratual, encerramento de período de desconto, transição de locatário com adiantamento de vencimentos do mês subsequente, início de locação aqui, revisão de contrato, enfim. E já a receita total aumentou 13,5%, que é o quê? Essa receita aqui de locação, né? Mais o ganho de capital que ele fez no mês. Então, o saldo a ser distribuído ainda tem um valor aí de quase 2 milhões, 1,8. E aqui ele fala sobre os dividendos lá do TJKB, foram 126 mil, em linha com o mesmo do mês passado. Em relação às despesas, teve uma elevação de 489 mil, corresponde a 49% de variação. E aqui o que foi impactado? Pagamento de ITBI, corretagem referente a novas locações, uma taxa anual da CVM, variação de despesa de IPTU. Lembrando que, se for despesa do Brasílio Machado, esse valor ele volta para o fundo, tá? Ele será reembolsado. E incidência de custo de melhoria dos ativos. Ele está fazendo umas reformas ali no Brasílio Machado. Nas partes de movimentações, os reajustes e novos contratos, a gente vê aqui um conjunto lá no Átrio 1, mais um conjunto no Olympia Park, mais um no CG Square, um conjunto no Francisco Lopes, 2 conjuntos no Átrio Jardins, 3 conjuntos no Veranda e mais um conjunto no Brasif. Parte de compra e venda de ativos. Então ele fala que mantendo a estratégia lá de adquirir os conjuntos do Brasílio Machado, teve a aquisição dessa loja 2, que é lá no térreo, 270 metros quadrados, e aqui ele fala o que ele planeja, né? Então a ideia é instalar uma operação que possa atender os conjuntos como público externo, né? Isso acaba valorizando bastante o ponto. E ele fala que a gestora já está trabalhando na prospecção da operação. Então, assim, como é uma loja, eles vão colocar, vamos supor, um Starbucks da vida, alguma coisa assim, que vai atender tanto o prédio quanto as pessoas que passam ali pela rua, né? Parte da liquidez. Então, encerrou aí o mês de maio com 17 mil, quase 17.500 cotistas, um crescimento de 1,1 em relação ao mês anterior. Já o volume financeiro negociado foram 17 milhões, uma redução de 7% em relação ao mês anterior. Aqui no Brasílio Machado, então ele fala que os conjuntos 11A e 12A já tiveram as obras concluídas e início da vigência dos contratos, e as obras nas áreas comuns estão avançando conforme o previsto. Então aqui a gente vê como que ficaram os conjuntos 11 e 12A. Então, bem aquela pegada, né, que a gente já conhece, plug and play. Então ele vai lá, faz uma reforma, deixa tudo bonitinho, tudo certinho, só para a empresa entrar ali e já começar a trabalhar. Então, isso aqui é uma pegada bem diferente, né? A tese dele é essa e vem se mostrando aí bem vencedora, né?
que na parte de indicadores operacionais, taxa de ocupação do fundo. Então, o portfólio de lajes dele, excluindo o Brasílio Machado, está com 99,6% locado. Só tem um único conjunto vago, que é esse Detage. Já no Brasílio Machado, não mudou muita coisa de um mês para o outro, né? Então, já tínhamos contrato vigente, já tínhamos o que está contratado. Durante esse ano aí, as empresas vão entrando e vai se tornando ali vigente já, né? E o que tem em negociação e tratativas contratuais, né? Isso aqui é novo no relatório, achei bem bacana. Então, ele traz o status de aquisição e o que já tem locado ou o que já está tratando, né? Então, todos esses aqui, ó, já estão em posse dele. E aqui, do que está em posse dele? Nós já temos aqui de contrato vigente metade desse andar, metade desse andar, metade desse. O que já tem contratado é 100% desse andar aqui, 100% desse andar, metade desse andar que já matou, que é tudo o que é dele, né? Mais metade aqui e mais um terço desse aqui. E o que está em tratativa também está aqui, né? Metade aqui que vai encerrar a vacância, né? Desses dois aqui. 100% desse que também encerra aqui. 100% desse que encerra aqui. E assim, somente essa loja 2, que foi o que ele adquiriu agora, que ele já está trabalhando, né? E lá em fevereiro de 26, ele vai adquirir o restante aqui. Aí aqui ele não traz informação se já está alugado ou não. Seria bom trazer esse tipo de informação aqui, né? Porque assim, se não tiver alugado, de novo a vacância vai explodir, vai subir bastante por conta que está entrando um novo ativo no fundo, né? Então, na parte de reajuste dos contratos, ele já reajustou aqui até maio. Então, de junho para frente tem que reajustar. Tem mais aproximadamente aí 60%. Vencimento dos contratos, bem pouco aí para 2025, né? Só lá para 2027 que vai ter um pouco a mais. Receita recebida por metro quadrado. Então, mesma coisa do mês anterior, né? Sim, se a gente for pegar todos os últimos meses aí, vai dar uma média de R$130 o metro quadrado. A distribuição em índice de correção. Então, a gente vê aqui que tem IPCA e IGPM. Aqui na DRE dele, maio, a gente viu que ele girou aí quase 5 milhões. Teve 1,5 milhão de despesa. Resultado líquido, 3 milhões e 400. E pagou 3 milhões e 400, né? 80 centavos por cota. Quero trazer um destaquezinho aqui para o FRA, o FRA, que é um fundo de reposição de ativos, né? Então, todos os meses ele vai recolhendo aí 3% das receitas do caixa para destinar esse FRA. Então, assim, isso aqui é uma mecânica que os fundos imobiliários podem fazer, eles podem reter até 5%, né? Então, ele vem retendo aí 3% e vai utilizando esse valor para fazer essas reformas. Então, ele até traz mais uma notinha aqui dos 133 mil investidos em obras e melhoria dos ativos, 80 mil vieram do FRA, que é o que ele vai separando, né? Então, isso aqui é uma mecânica bem bacana, que inclusive o XPML poderia estar fazendo para equalizar um pouco melhor o passivo dele, mas não vem fazendo, né? Enfim, seguindo aqui, composição de remuneração por cota. Então a gente viu aqui que nos últimos 12 meses aí a gente vê que tá bem, não flutua muito, né? Quando é muito aí é 99 centavos, um real, mas a média dele vai ser ali os 95, entre 93 e 95 centavos, né? O que ele vem gerando aí de receita recorrente, que é locação mais dividendos. E o não recorrente aqui, que é receita de venda, que todos os meses ele sempre vem fazendo, né? Ele gira muito mesmo, faz venda, faz compra, ele destrava muito o valor. Inclusive isso aqui, até ficou uma crítica aqui à gestora, porque assim, quando ele faz essas vendas e essas compras, ele não divulga nenhum fato relevante nem nada. A gente só descobre isso nos relatórios. E assim, cara, independente de quanto seja a venda, a compra, se foi de R$1.000, de R$100 mil, de 1 milhão,
tem que soltar um fato relevante para o cotista saber o que está acontecendo, né? Então, assim, isso aqui é um pênalti desse fundo, né? A transparência não é tão boa assim, mas ainda assim vem entregando bem, tem feito um bom trabalho, então o cotista acaba aturando um pouco mais isso. Em relação às despesas dele, a gente vê aqui, né? Esse mês foram 36 centavos de despesa, bem alto. Um pontinho aqui, né, que do CRI acaba consumindo 7 centavos por cota, ele só está amortizando um. Quando ele começar a amortizar o segundo CRI que ele tem, que vai ser em outubro, isso aqui vai aumentar para provavelmente uns 10 centavos aí por cota. A remuneração, ele estava pagando aí 85 centavos, diminuiu para 80, que é a parte do portfólio dele. A gente vê como está distribuído, então mais da metade aí na Vila Olímpia. Segmentos de locatário, a gente vê um pouco de tudo. Dados do mercado, também não lembro que isso aqui tinha no relatório do mês passado, mas bem bacana. Então a gente vê como que está a taxa de ocupação nos bairros aqui. Vila Olímpia, ó, que é desculpa, pessoal. Vila Olímpia, que é mais da metade do portfólio dele, mais de 90%. Aí temos aqui Paulista, Nova Faria Lima, Berrini. Absorção líquida também. Então temos aqui Berrini, Faria Lima, Nova Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia. A liquidez, então a gente já viu aí lá em cima, né? Tá dando aí em média uns 750 mil por dia. Evolução na base de cotistas, então de um trimestre para o outro, teve um leve aumento aí, né? Ele bateu quase 20 mil e caiu depois da incorporação. E aqui em relação ao CRI, que eu falei para vocês, né? Então esse CRI aqui é o que ele já está pagando, que é IPCA mais 6,25. Ele começou a pagar lá em setembro de 24, né? E tem aquele custo lá de 7 centavos por cota. E a partir de outubro desse ano de 25, ele começa a pagar esse CRI 2 também, que é IPCA mais 7,7. E aí eu acredito que vai levar ali esse valor de 7 centavos para uns 10, 11 centavos. Que a gente vê o balanço como que tá, né? Então, serviço da dívida no mês, que é em relação a esse CRI aqui, 301 mil. A partir de outubro vai entrar esse daqui também. A alavancagem dele a gente vê que está em 12%, bem ok. Então aqui a gente vê aqui os CRIs, né? Quanto que ele vem pagando aí nesse mês. E em outubro ele começa a pagar esses 340 mil, mais esse CRI 1 que ele já vem pagando aqui, vai dar 1 milhão aí, né? E aqui os ativos dele, então assim, esse aqui, ele não tem o prédio inteiro, como a gente pode ver aqui, né? Ele tem algumas salas, alguns conjuntos, então digamos que daqui ele tem esses conjuntos daqui, desse aqui ele tem esses conjuntos e esses aqui. Então assim, é uma pegada diferente do que a gente está acostumado de quando o prédio compra, quando o fundo compra o prédio inteiro. Esse aqui compra somente algumas lajes, né? Alguns conjuntos. E assim, mais um mês de FATN, fundo tá rodando redondinho aí, né? O único pecado desse fundo imobiliário aqui é só a transparência, que não tem muita transparência, né? Mas assim, de resto, vem fazendo um ótimo trabalho, um dos melhores fundos de laje aí do mercado, paga um ótimo dividendo aí também, tá com desconto absurdo. Então assim, mais um mês, tudo certinho, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like também. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal para você que não é inscrito. E segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. É isso, pessoal. Valeu, abraço.